Olá a todos, como sempre. Espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da frente do conflito na Ucrânia. E hoje, como vocês podem ver, há muito o que comentar. Há muito o que cobrir no que diz respeito à frente de batalha, à linha de contato, porque houve muito movimento nessas últimas horas. Antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Se vocês me acompanham regularmente, se gostam do conteúdo e ainda não se inscreveram, clicar nesse botão de inscrição seria uma grande ajuda para mim. Mas não vamos perder mais tempo. Vamos direto ao que está acontecendo na linha de frente. Como é de costume, vamos começar pelo sul e seguir em direção ao norte. Em primeiro lugar, precisamos ir até a zona sul da região de Donetsk, porque estão sendo reportados novos avanços nessa direção. Esses avanços ocorrem justamente na fronteira entre ambas as regiões, entre Donetsk e Zaporizhia. De forma mais concreta, o que aconteceu? Os russos conseguiram avançar algo como cerca de 3 km² nessa área. Esses avanços ocorreram ao norte de Novotarivka e a oeste de Novoselivka. Mas o que é importante aqui? Com esses avanços, as forças de ocupação russas entraram entre as localidades de Zeleny Pole e de Novopil. Além disso, também se aproximaram de Novopil a partir do sul. Com isso, torna-se bastante provável que, nas próximas horas, vejamos combates em ambas as localidades. A batalha por Zeleny Pole já começou, mas é muito provável também que vejamos combates intensos por Novopil muito em breve. Capturando essas duas localidades, os russos poderiam tentar consolidar o controle do que ainda não conseguiram ocupar na região de Donetsk, nesse setor, e finalmente tentar alcançar a fronteira com Zaporizhia a partir do oeste. Indo um pouco mais ao norte, é necessário falar sobre Bagatyr. Nós já falamos dessa localidade no dia anterior, porque havia certa controvérsia. De um lado, fontes russas afirmavam ter capturado a cidade de Bagatyr, enquanto fontes ucranianas garantiam que os invasores haviam sido expulsos da localidade. Ambos os lados chegaram a publicar imagens, tentando provar suas alegações. O que eu comentei na ocasião foi que, pelo menos na minha análise, fazia mais sentido que os russos tivessem avançado e ainda estivessem dentro da cidade. Porque a Ucrânia, ou melhor, fontes ucranianas, publicaram imagens nas quais afirmavam ter controle total da cidade, mas essas imagens podiam ter sido feitas em outro momento. A verdade é que a batalha por Bagatyr começou com a localidade sob controle ucraniano. No entanto, as imagens divulgadas do outro extremo da cidade, ou seja, do noroeste, oposto ao eixo inicial do ataque russo, são mais difíceis de forjar. Em resumo, as forças ucranianas podiam ter usado imagens antigas, mas para os russos seria praticamente impossível falsificar imagens de áreas que estavam no extremo oposto da cidade. Por isso, essas imagens têm grande chance de serem recentes. Também havia a possibilidade de que os ucranianos tivessem avançado no sul, enquanto os russos avançavam pelo norte. Nós comentamos isso no dia anterior e dissemos que esperaríamos para ver quais informações surgiriam. Pois bem, durante as últimas horas, os russos começaram a publicar diversas imagens que foram geolocalizadas e mostram praticamente toda Bagatyr sob controle das tropas de ocupação. Eram imagens de diversos pontos da cidade. Com a informação que tenho neste momento, acredito que o mais correto é afirmar que Bagatyr está sob controle russo. Mas deixo claro, as fontes ucranianas continuam negando isso. Algumas rejeitam até mesmo que os russos estejam dentro de Bagatyr. Entretanto, a quantidade e a qualidade das evidências apresentadas pelas forças russas, neste momento, tornam muito difícil contestar suas afirmações apenas com palavras ou com imagens que podem ser antigas. Por isso, considero que Bagatyr está, sim, sob controle russo. Com isso, os russos agora têm uma posição a partir da qual podem tentar pressionar a localidade de Oleksiivka ao norte. É difícil, mas não impossível, que tentem atacar Oleksiivka a partir de Bagatyr, pois para isso precisariam cruzar o rio Vovcha, e travessias como essa são bastante complicadas neste conflito. Mas, ao controlar Bagatyr, os russos podem instalar operadores de drones, sistemas de artilharia e começar a bombardear Oleksiivka, com o objetivo de apoiar a ofensiva vinda do leste, que por enquanto ainda não conseguiu avançar. Além disso, a partir de Bagatyr, há muito espaço aberto.
As tropas russas poderiam tentar avançar em direção a Odradny, mas há outros pontos onde estão mais próximas, então não dá para dizer com certeza se haverá um avanço russo para o oeste saindo de Bagatir. Há muito terreno livre, e será necessário observar quais serão as decisões e os próximos movimentos do comando russo após consolidar o controle sobre Bagatir. Dito isso, seguimos um pouco mais ao norte, e precisamos falar de uma área sobre a qual falamos muito nas últimas semanas, mas que nos últimos dias ficou em relativo silêncio. Os arredores de Kotlyarivka. Há mais de 10 dias, ou talvez até algumas semanas, relatamos como os russos conseguiram romper as linhas ucranianas em direção a Kotlyarivka, como cercaram a localidade, e depois conseguiram ocupá-la. A partir dali, avançaram para o sul, capturando Troitsky e entrando em Horykov, onde estão muito próximos de cruzar a fronteira da região de Donetsk e penetrar na região de Dnipropetrovsk. Na verdade, o que se informa é que já existem grupos de infiltração russos que atravessam para Dnipropetrovsk de maneira recorrente. No entanto, ainda não há intenção declarada de estabelecer uma presença fixa nessa região. Para isso, os russos precisariam primeiro capturar totalmente a localidade de Horykov, algo que ainda não conseguiram fazer, embora já controlem metade dessa localidade. E o que houve de importante nas últimas horas? Os russos conseguiram capturar mais uma localidade nessa direção, a pequena cidade de Bordanivka, avançando também cerca de 3 km². Com isso, apenas Horykov permanece sob controle ucraniano nesse setor. Além disso, agora existe um grande espaço aberto entre as posições russas e as posições ucranianas na região. Como podemos ver, ao sul de Horykov está Novopavlivka, que ainda está bastante distante. Ao sul de Bordanivka está Oleksiivka, também a uma distância considerável. Precisaremos ver como isso se traduz nos próximos dias. Com a captura de Bordanivka, os russos talvez possam tentar avançar por essa área aberta e começar a pressionar Oleksiivka pelo norte. Isso somaria pressão à ofensiva já existente pelo leste, onde os russos estão tentando atacar, e também ao sul, como já mencionamos, vindo da direção de Bagatir. Para quem não acompanhou os últimos vídeos e talvez não entenda sobre quem estou falando, o exército russo tem pressionado a localidade de Staromykhailivka. As posições ucranianas em Staromykhailivka e em Kostiantynivka têm resistido há muito tempo. Os russos conseguiram entrar em Romanivka e capturar Oleksandropil, e a partir dali começaram a pressionar a localidade de Soliana. Supostamente, já possuem um alto grau de controle de fogo sobre as linhas de abastecimento ucranianas. Por isso, essa área tem sido bastante discutida nos últimos tempos. Fala-se que o exército ucraniano talvez precise se retirar de Staromykolaivka e de Dyatkivka, o que significaria abandonar algumas posições defensivas que resistiram de forma extraordinária durante muito tempo. A resistência ucraniana nestes pontos foi heróica, enfrentando o avanço inimigo com bravura e determinação. É isso que está acontecendo no momento, e provavelmente novas informações vão surgir para o vídeo de amanhã. Dito isso, continuamos avançando, e, para encerrar a linha de contato, precisamos ir mais ao norte, pois nas últimas horas fontes como Tifken relataram avanços russos na direção de Makiivka. Estão falando de vários quilômetros quadrados de território nessa direção. Também se indica que o exército russo está se aproximando da localidade de Hrekivka, que se encontra nessa mesma região. No entanto, não há muito mais o que comentar nesse ponto, pois não se observa uma ofensiva ativa em Makiivka. O que vemos é uma combinação de avanços antigos, que não haviam sido reportados nem atualizados nos mapas, com novos movimentos. Então, é isso que está ocorrendo neste setor. E assim está a situação nas frentes de combate durante as últimas 24 horas. E bom, sem querer soar repetitivo, é importante destacar que, durante o último mês, como temos dito em vários dos vídeos recentes, os avanços russos têm se intensificado, se aprofundado e se concentrado cada vez mais. Estima-se que sejam aproximadamente 30 km² conquistados pelos russos durante este período recente. Isso confirma os relatos de várias fontes, inclusive de autoridades ucranianas, de que os russos estavam planejando intensificar suas ações ofensivas ao longo deste mês. Essa informação se mostra verdadeira,
Como comentamos anteriormente, os avanços russos durante o mês de maio já superaram os obtidos em qualquer outro mês deste ano, com exceção de março. Mas é importante lembrar que os ganhos russos em março foram distorcidos por contra-ataques na região de Kursk. Se falarmos apenas de território dentro da Ucrânia, maio já é o mês com o maior número de avanços por parte da Rússia neste ano, e ainda restam vários dias, aproximadamente 2 semanas, para o mês acabar. Tudo indica que esses avanços devem continuar, ou, no mínimo, manter-se no mesmo ritmo, se não se intensificarem ainda mais, nos próximos dias, caso o cenário geral permaneça como está. Além disso, como também já mencionamos, há rumores de novas ofensivas que podem surgir no contexto dessas operações, talvez dentro de uma campanha de verão, com possíveis ataques em junho e assim por diante. Por isso, é preciso estar muito atento a tudo isso. Fora da linha de frente, há informações importantes que também merecem atenção. Ontem, Donald Trump anunciou que terá uma conversa telefônica com Vladimir Putin e, em seguida, conversará com Volodymyr Zelensky sobre a situação do conflito na Ucrânia. Em suas redes sociais, Trump afirmou que com isso poderia chegar a um cessar-fogo e assim por diante. Como sempre, minha postura, que infelizmente não tem se mostrado errada nos últimos meses, é de certo ceticismo. Tomara que essas conversas avancem de fato e tenham algum sucesso. Tomara que levem à paz, ou ao menos a uma redução das hostilidades. Mas teremos que esperar para ver se algo concreto realmente acontece. Além disso, o senador Marco Rubio, se não me engano, atual secretário de Estado dos Estados Unidos, declarou que solicitará à Rússia uma lista de suas exigências para um cessar-fogo, e o mesmo será feito com a Ucrânia, para que as demandas de ambos os lados estejam claras, antes de iniciar qualquer negociação séria. Neste ponto, surge novamente a dúvida. O que foi feito todo esse tempo? O que Kellogg e Witkoff, os enviados especiais dos Estados Unidos para resolver o conflito, estavam fazendo? Supostamente, eles tiveram diversas reuniões com representantes da Rússia e da Ucrânia. Se eles realmente estiveram trabalhando durante todos esses meses, como é possível que ainda não saibam quais são as demandas de cada lado para um cessar-fogo? É uma daquelas questões que fazem qualquer pessoa se perguntar o que realmente tem acontecido nos bastidores durante esse tempo todo. Porque, sinceramente, parece óbvio que um dos primeiros passos de qualquer mediação seria entender claramente o que cada parte exige. Mas, enfim, já estou quase desistindo de tentar entender a fundo o que tem acontecido nesse processo. Talvez boa parte das negociações divulgadas nos últimos meses tenha sido apenas fumaça. A impressão que fica é essa, especialmente após as declarações de Trump que comentamos ontem, de que as negociações só vão avançar quando ele se reunir pessoalmente com Putin. Agora há essa chamada marcada entre Trump e Putin, o que nos leva a entender que pode, sim, haver novos avanços. Ou ao menos é isso que estão tentando transmitir. Teremos que esperar para ver se isso realmente acontece. A única certeza que temos é que este conflito é extremamente complexo. As posições de Ucrânia e Rússia continuam sendo totalmente opostas em diversos aspectos. E qualquer promessa de resolver esse confronto rapidamente sempre foi muito difícil de cumprir, se é que não impossível. Na minha opinião, se algum líder quer fazer promessas tão ambiciosas, deve fazê-las com seriedade. E, sinceramente, isso não aconteceu nas vezes em que Trump prometeu acabar com o conflito antes mesmo de assumir o poder, ou em 24 horas, ou em 100 dias. Nenhuma dessas promessas se concretizou. E tomara, como venho dizendo, que agora sim se tomem medidas sérias, que agora sim existam avanços reais. Mas, honestamente, ainda vejo isso como algo distante. Já se passou bastante tempo desde que Trump assumiu o cargo. São menos de 4 meses, mas, dado o volume de informação e especulação sobre negociações e conversas, parece que foi muito mais tempo. Infelizmente, sinto que durante todo esse período, as posições entre Ucrânia e Rússia não se aproximaram em nada. Tomara que isso mude, que essa tendência se inverta e que, finalmente, surjam indícios reais de que esse conflito possa chegar ao fim. Por hoje, isso é tudo. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham uma excelente tarde. E se tudo correr bem, nos vemos novamente amanhã. Muito obrigado.